boa tarde, ouvinte do Radar ZN. Mais um programa nosso, hoje aqui um bate-papo com mais um empresário da Zona Norte, um ícone no ramo de óticas, Davi Fernandes, Ótica Voluntários. Seja bem-vindo, Davi. Muito obrigado, Beto. Eu que agradeço ao ZN+, poder estar aqui com você, bater um papo, é sempre uma alegria muito grande e principalmente para a gente falar um pouquinho da nossa Zona Norte, né? Não só do negócio de ótica, mas sim de todo esse progresso que a gente espera para a nossa região. Muito bom. Davi, você sabe que o que passa de bom aqui na Zona Norte tem que passar no nosso radar. Você foi escolhido por isso, é uma pessoa que a gente acompanha a história há anos. Agora que a gente quer transferir para o nosso ouvinte, fala um pouquinho quem é o Davi Fernandes, a ótica, conta a história. Vamos começar pela ótica, depois nós vamos para o lado da associação comercial e a vida do Davi. Obrigado, Beto. Obrigado pela oportunidade. Para mim é uma alegria, né? Eu sou um cidadão da Zona Norte, nascido em Santana, né? De uma família que já está no bairro de Santana há mais de 100 anos, empreendedores da nossa região, né? A padaria Polar em Santana foi fundada em 1928 pelo meu tio-avô. Você já Isso. trabalhou lá, vou dar Ah, na curioso. padaria Polar? Olha, que Tô lá. alegria. Meu tio Benjamin Ferreira, né? Foi o fundador da padaria Polar. Então, para mim sempre uma grande satisfação a gente poder falar dessa região. O meu avô, em 32, abriu o primeiro bar 24 horas da cidade de São Paulo. Ele ficava na esquina da rua Alfredo Pujol com Voluntários da Pátria, chamava Bar e Bilhar Brasil, né? Ali era onde tinha o ponto final do trem, do bondinho, né, que subia voluntários, depois tinha que ir para o Tremembé, para o Jaçanã. Tem muitas histórias desse bar que meu avô sempre contou muito para mim. Meu pai também já começou na sua adolescência a trabalhar com meu avô. Na época, meu avô já tinha uma padaria no bairro de Santa Terezinha, chamava Padaria Magna. E meu pai fazia muita entrega para ele naquela época, né? Ele era o responsável pela entrega das encomendas. Então a Zona Norte era barro, puro barro, né? Você saía de algumas principais avenidas, o resto era barro. E naquela época era muito comum as padarias fornecerem os armazéns, né? Além disso, também a Padaria Magna tinha um contrato com a Aeronáutica de São Paulo, então aqui no Campo de Marte fazia toda a entrega de pães, né, de pães. Então a gente sempre teve muito empreendido dentro do bairro a família como um negócio. Crescemos aqui na Zona Norte, né? Já na década de 60, o meu pai optou por fazer uma formação em ótica, se formou em 1965 em técnico ótico. Em 66 abriu a loja Ótica Voluntários e graças a Deus estamos aí com 60 anos, vamos completar o ano que vem 60 anos de mercado com muita responsabilidade. A ótica é um ramo técnico que exige realmente todo um cuidado, ele é fiscalizado pela vigilância sanitária, então ele tem várias regras que têm que ser seguidas, né? O aviamento da receita médica, isso é muito importante, fazer isso com precisão. E a Ótica Voluntários, ela tem um laboratório próprio desde a sua fundação, que faz uma grande diferença para o consumidor, eh, essa perfeição, essa exatidão no aviamento das receitas médicas. Então, isso é muito importante. A gente construiu durante esses 60 anos uma liderança dentro do mercado da Zona Norte. Somos uma ótica de referência não só para a Zona Norte de São Paulo, como a nível Brasil, né? As grandes empresas, os grandes fornecedores, as grandes marcas têm a Ótica Voluntários como um destaque dentro do ramo ótico, pela sua responsabilidade, pela sua seriedade, pela sua transparência de vender produtos oftálmicos com qualidade, com respeito ao seu consumidor.
Então, estamos aí, trabalhando, acompanhando esse mercado que está a todo momento numa metamorfose, até essa expressão foi usada outro dia por um amigo meu, essa metamorfose dentro do mercado do varejo que todo o Brasil vem sentindo, né? Estamos aí trabalhando muito para isso, Beto. O mercado após pandemia deu uma mudada, né? Até no sentido do e-commerce e tudo, né? Sem dúvida alguma, mudou totalmente, né? Eu vou aqui apelar para a memória de todos os teus ouvintes, né? Antes da pandemia era muito comum a gente ouvir, comprar na internet, eu tenho medo, dá problema, eu vou receber, não sei, tem fraude, tem não sei o quê, não chega o produto certo. Isso era muito comum a gente ouvir antes da pandemia. Depois da pandemia, hoje a gente já não ouve mais isso, né? Então a confiança do consumidor dentro da área digital, ela aumentou muito, né? E realmente houve uma evolução dentro da área digital para esse comércio, né? A gente vê hoje uma facilidade de compra, de devolução de produto caso você tenha algum problema, né? Então, é um mercado que prospera no mundo todo, que tem um crescimento, é um facility que hoje o consumidor tem de não precisar sair de casa e já ter acesso a produtos que ele gostaria de comprar. Então, isso é uma realidade. O Brasil vem passando por essa transformação. Nós estamos sentindo isso muito no varejo, no pequeno varejo, que cada vez mais vem perdendo espaço dentro do mercado, o pequeno varejista. E muitas vezes eu venho comentando muito com, principalmente dentro das nossas regiões, para que o consumidor não deixe de prestigiar o seu comércio local. Ele é muito importante. Você, consumidor, prestigie o seu comércio local. Ele é muito importante para a saúde do teu bairro, para a saúde da tua região. Isso é importante, ele gera emprego. Muitas vezes esse pequeno comércio foi o primeiro emprego de muitas pessoas, né? Então, ele é importante para o início das atividades. Então, a gente vem sempre conscientizando o consumidor. Prestigie o seu comércio local. Não deixe de fazer suas compras no comércio local. Davi, mesmo no teu ramo, que é um ramo que precisa, né? Você deve ter médico oftalmologista, né, nas lojas, né? Então, mesmo assim, o e-commerce acontece? Sim, veja bem, eu não tenho médico oftalmologistas dentro do meu estabelecimento, mas eu tenho profissionais optometristas especializados, né, com licenças, com tudo, dentro de toda a legislação, que vão fazer a refração óptica para saber qual é o grau que você precisa para fazer a sua correção. Então, isso foi determinado há alguns anos pelo Superior Tribunal Federal, que realmente esse profissional ele está apto a exercer a sua função, né? É, a visão ela tem diversos momentos da visão, né? Então corrigir a visão, usar uma bengala, vamos dizer assim, para você ter uma boa visão, isso ele vem para o lado do optometrista, né? Problemas de visão, ou seja, patologias, doenças, né? Outros tipos de problema, aí sim o oftalmologista tem a total eh, conhecimento para poder executar esse trabalho de patologia, de doenças da visão, né? E aí a gente tem aí um número muito alto de doenças da visão. Mas correção de visão, o que nós chamamos de miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia, é esse tipo de problemas de visão, esse é corrigido pelo optometrista. E sim, agora a Ótica Voluntários ela tem dentro de algumas unidades esse atendimento à disposição dos nossos clientes, para que eles possam ir lá ver qual é a graduação necessária que ele precisa para fazer essa correção de visual, né? O nosso princípio é a saúde visual, cuidar da saúde visual
do consumidor. Tem alguma coisa no sentido de visagismo, né? Do tipo de óculos, do tipo de rosto? Tem, sem dúvida, né? Então, o primeiro momento, vamos dizer, quando a pessoa busca usar um óculos de correção visual, é o grau mesmo, é o tipo de lente, né? E aí também nós temos uma variedade, uma gama de lentes, né? Que vão te proteger, eh, não só fazer a sua correção imediata do grau que você tem necessidade, como também prevenir a sua saúde visual para o futuro. É mais ou menos assim: você usa protetor solar para ir na praia, mas você não passa uma vez, você tem que passar sempre. Nos olhos também, você tem que ter algumas lentes com algumas proteções que vão manter a tua saúde visual dentro do melhor possível que você pode ter, né? Então, contra raios UV, UVA, UVB, até determinado nível de proteção desses raios solares que nós temos, raios azuis que são emitidos por luzes de lâmpadas normais, seja ela de LED ou seja incandescente. Então tem algumas luzes dessas lâmpadas que acabam te prejudicando, né? Luzes de tablet, de celular, né? Dessa parte digital. A tela também emite um determinado tipo de luz que é prejudicial à saúde, que acaba mexendo com outros fatores do dia a dia das Deve ser um dos pessoas. maiores problemas hoje, né? Porque Sem o dúvida, pessoal está enfiado na tela, né? sem dúvida nenhuma. Hoje o índice de uso de tela, ele, segundo algumas pesquisas mundiais, ele ocupa mais de 7 horas por dia de tela, né? E isso acaba mexendo com todo o metabolismo humano, questão de dormir, de não dormir, de insônia. Tudo isso, então, você tem que se proteger contra esses raios que acabam mexendo com o teu organismo, né? Então, os produtos de lentes, eles são muito diversos. E isso, a grande maioria dos consumidores acabam não tendo consciência de qual o produto ideal para ele comprar, o que vai ser melhor para ele, né? Então, isso é um desafio grande dentro do ramo de ótica, de levar a consciência para o consumidor das diferenças de produtos que existem dentro do mercado. Na parte de Visagismo. visagismo, isso às vezes a língua enrola. Na parte de visagismo, também é muito importante, porque o óculos ele acaba sendo um complemento do seu dia a dia, dessa parte de odornos que a gente usa, né? Às vezes, o relógio, pulseira, cordão, o óculos acaba trazendo toda essa parte também. Então, ele também é muito importante que tem algumas características que têm que ser seguidas, né? Nível, por exemplo, da sobrancelha, ele não pode ultrapassar a tua sobrancelha, né? Ficaria horrível a gente botar um óculos e a sobrancelha está dentro do óculos, né? Então, contorno do rosto. Às vezes tem modelos de óculos que ficam melhores para mim por ter um rosto mais triangular do que às vezes um rosto mais arredondado. Então, esses formatos. A diferença do nasal, né? Essa espessura que nós temos no nosso nariz, tem alguns mais finos, outros mais grossos, mais altos, mais baixos. Então, tudo isso é importante na hora de você estar adquirindo um óculos, você ter esse conhecimento, mesmo tecnicamente, para que esse óculos fique dentro das medidas e você tenha 100% desse aproveitamento de visão. E caso de lente de contato, também trabalha lá? Trabalhamos, claro, trabalhamos com lente de contato A lente de também. contato também tem uns cuidados, né, que a pessoa não pode deixar de seguir, né? Passa um pouquinho disso, que se a pessoa não tem o cuidado certo, ela pode pegar uma bactéria, todo esse negócio, né? A sepsemia, né, a limpeza de quem é usuário de lente de contato, ele é fundamental. E respeitar a indicação do produto. Então, nós temos produtos de lente de contato que falam, olha, one day, né, é por um dia.
Não adianta você querer usar 2, 3, 4, 5 dias a lente que é de um dia. Isso pode vir a te causar alguns outros problemas. Às vezes não na primeira vez que você faz essa utilização errada, mas a continuidade do uso errado, ele vai gerar um problema para o usuário. Isso é constatado. Por isso que o fabricante diz, olha, você tem uma lente de one day, um dia. Ah, eu tenho lente de contato de 30 dias. Então, tem que seguir essa orientação. Aquele produto ele foi concebido para você usar ou durante os 30 dias ou durante um dia. Além disso, a parte de higiene, o tirar a lente de contato, o colocar a lente de contato, ele exige uma limpeza muito importante. Limpar as mãos, usar o produto adequado para você armazenar essa lente que você tirou, né? Agora, é certo que todo usuário de lente de contato, ele também precisa ter um óculos, né? Não existe usuário de lente de contato sem um óculos, porque você não pode usar lente de contato de nenhum tipo por mais de 8 horas de uso. Esse é o limite que o olho humano, porque ele precisa respirar o olho, ele precisa de lubrificação. Então, o limite de uso de uma lente de contato, ele é de 8 horas. Esse é o padrão. Não pode dormir com a lente, né? Não Muita pode dormir gente. com a lente, não pode, né, nadar com lente, quer dizer, então a lente de contato ela tem várias regras que você como usuário tem que seguir. Isso é muito importante para que você não venha a ter nenhum tipo de prejuízo no uso errado. Tem umas, inclusive meu irmão é engraçado isso, né? Na família, meu irmão e minha irmã usam óculos, eu nunca usei. E o meu irmão, ele tem um grau acentuado. Então, existe umas lentes que diminui, não percebe-se a quantidade de graus que a pessoa usa, né? Você diz no caso de lente de contato ou de óculos Lente de comum? óculos mesmo. Ah, sim, não. Então, a lente de óculos, ela tem diversos tipos de materiais que são usados para você construir uma lente de óculos, né? E um desses índices que a gente tem dentro chama índice de refração. A ótica é muito interessante porque a ótica é física pura, né? Ela não muda. O que que faz a ótica, assim, a grosso modo, para te explicar de uma forma fácil, é o seguinte: você tem um material, ele é curvado, a diferença entre a curva externa e a curva interna é o que dá o grau, mais o índice de refração óptica que esse material que você está usando tem. O índice de refração óptica é como você pegar uma lente de aumento. Ele tem um índice de refração, por isso que ele aumenta, né? O índice de refração usado no material, ele tem uma variedade. Então você tem lentes que têm um índice de refração de 1,50, que é mais ou menos o que o cristal, né? A lente de vidro antigo. Então você tem esse índice. Tem hoje lentes de polímeros de acrílicas que têm índice de refração de até 1,74. O que que muda? Esse índice de refração ele permite que você faça um grau de maior dioptria, né, de maior grau, com uma espessura menor, porque o material tem um índice já de refração que é usado. Claro que esses materiais são materiais mais nobres e que têm um custo muito mais elevado. Então, uma lente às vezes de 8 graus, né, 10 graus, ela vai ter uma espessura como se antigamente fosse uma lente de 1 grau, né? Por quê? Porque o índice de refração daquele material já é um índice de refração maior. Então é importante saber exatamente qual é o tipo de produto que você está comprando. Porque você pode ter uma lente de 5 graus, 4 graus, com 5 milímetros de espessura, e você pode ter a mesma lente com o mesmo grau com uma espessura de 1,5 milímetro. Isso é o que muda. E aí, claro que para você ter uma lente de numa graduação maior com uma espessura menor, você vai estar adquirindo um produto de índice de refração maior, que é uma lente de
é valor agregado. Então isso faz a diferença. Davi, eu tenho visto muito em diversos tipos de comércio, aquele expositor com óculos pronto. O que isso pode fazer mal para a pessoa, né, que tem diversos tipos de, né, astigmatismo, miopia, essas coisas, né? E o cara vai lá e simplesmente pegou e fala, ficou bom. Beto, vou te responder essa pergunta começando o seguinte. Em primeiro lugar, é proibido pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, a venda de produtos óticos sem ser em óticas, né? Então, se às vezes você vê isso dentro de uma banca de revista, dentro de uma farmácia, ele está irregular. E por que ele está irregular? Justamente porque nunca as pessoas têm as mesmas medidas que a outra, né? Nem o olho, né? Nem o O olho olho. direito é uma coisa, esquerda é outra. Exatamente. Então, eu diria assim, às vezes num momento de emergência, até quebra um galho. Indiscutível, né? A pessoa, vamos ser realistas, né? Independente de lei. Às vezes, numa emergência, você está viajando, quebrou o teu óculos, você perdeu o teu óculos, não sei o que, você precisa Dá comprar vontade alguma de coisa para enxergar. ler, para enxergar, né? Ele vai te atender naquele momento de emergência. Agora, para uso constante, é um problema muito sério. Por quê? Exatamente isso. Você nunca tem o mesmo grau nos dois olhos. As distâncias entre os olhos, ela tem uma variedade. Tem gente que tem o rosto mais largo, o rosto mais estreito, o nariz mais fino, o nariz mais largo. E isso muda essa distância. Toda vez que a gente muda a distância, o centro óptico, né, da lente muda, você cria um prisma. Então você pode, num uso irregular, sem essas medidas corretas, você pode criar um prisma e esse prisma pode vir também a dar outros tipos de problema, até um estrabismo. Ele pode forçar você, um olho que está fora do eixo correto, ele vai forçar o olho a corrigir para fora. Então isso às vezes pode dar um estrabismo, né? Fora outros problemas que podem dar. Então é muito importante esse conhecimento. Esse óculos de grau que a gente vê às vezes em vários lugares de facilidades, farmácia, mercado, né, outros pontos de venda, eles podem te causar um problema. Como emergência, legal. Fora isso, procure um oftalmologista, faça o seu exame de vista, saiba qual realmente é a sua correção e compre um produto adequado para você. De quanto em quanto tempo a pessoa deve procurar repassar para ver se o grau está certo? Tem alguma coisa nesse sentido? Legal, gostei muito dessa tua pergunta. É muito relativo pelo seguinte, né? O olho humano, né, o globo ocular, ele sofre influências nossas no sentido de engordar, emagrecer. É como a gente pega o nosso corpo, né? Se você engorda, a tua bochecha não cresce, ela incha. A papada, né? A papa É, cresce, né? Você fica mais bochechudinho, mais com papinha. Mas também engordamos na parte de dentro. Quando ele aparece aqui fora é porque lá dentro nós já engordamos, né? Então o que acontece? Toda essa gordura que está em volta do olho humano, ela também pressiona. E esse pressionar modifica às vezes o olho um pouquinho. O nosso globo ocular, ele deveria ser redondinho, né? Toda vez que ele sofre uma influência, ele pode sofrer milímetros de diferença. Esses pequenos milímetros de diferença, eles podem alterar o teu grau. Isso estou dizendo em pessoas sadias, normais, fora doenças, patologias oculares que podem ocorrer. Então, toda vez que a gente engorda ou que a gente emagrece, pode modificar o teu grau, né? Por quê? Porque ele modificou a anatomia do teu olho. A gente emagrecer, a gente não fica só flácido aqui, né? Quando emagrece, acaba perdendo também, o olho também cresce, né? Ou quando nós engordamos, ele fica mais comprimido.
Então, esse acompanhamento, ele é indicado anualmente. É importante você anualmente acompanhar, né? Todo ano você voltar no teu, ou seja, oftalmologista ou optometrista, para ver se o teu grau se mantém igual, né? Se mantendo igual, não há problema nenhum. Mas toda vez que a gente ou engorda ou emagrece, na parte dentro de uma clínica normal, né, você pode estar tendo essa influência. Além disso, temos as patologias. Aí são coisas diferentes. Cada caso, seu caso, né, tem acompanhamento. Por exemplo, hoje nós temos, tá muito comum, nós estamos tendo até uma advertência muito grande em relação à miopia progressiva e infantil, né? O uso de telas de crianças ele tem aumentado uma miopia, e isso tem sido uma pandemia mundial. E então existem hoje já alguns tipos de lentes construídas especificamente para tentar diminuir a progressão da miopia desses jovens, dessas crianças, né? Então existem outros tipos de patologia que tem que estar atento, principalmente os pais, né, de buscar uma saúde visual melhor. Evitar telas, ou se ele já tem uma miopia, procurar uma lente corretiva específica para miopia infantil, que isso faz diferença, né? Tem vários tipos de padrão aí de comportamento. Hoje está acontecendo muito, né? Os pais, para a criança parar quieto, deixa o celular na mão e ela fica horas e horas ali, né? Isso É cômodo, né? vai dar um problema. É cômodo, né? Eu digo assim, eu vejo, eu também sou pai, já, né? Meus filhos já foram crianças, hoje são adultos, mas meus filhos já foram crianças. A gente acaba relaxando às vezes um pouco, porque é muito prático, né? Eu quero, às vezes, a criança está o dia inteiro dentro de casa, dá um celular, deixa mexer e tal, não sei o quê. Tudo bem, mas precisa compensar esse uso, né? Compensar o quê? Não se esqueça de levar o seu filho para uma área mais externa, que ele possa ter também essa praticar a visão de longe, de perto, ver as coisas de longe, né? Ter essa saúde visual. Então, isso é muito importante, né? A gente sabe que é fácil dar um celular, a criança vai ficar ali distraída, mas aí ela passa a ter todo o sistema ocular dela voltado para trabalhar de muito perto. Falta aquela visão natural, olhar as coisas, acompanhar. Exercício para os olhos. Parece brincadeira, Beto, mas os olhos têm que ter esse exercício, né? De, sabe, ver cores, de ver o horizonte, de enxergar para longe, voltar para perto, né? Porque se ele fica muito tempo, o olho se modifica só para olhar de perto, né? Então, precisamos dessa consciência dos pais, não limitar só, deixar, olha, tá usando muito celular? Tá, mas vamos sair um pouco para fora, vamos olhar um pouco a paisagem, né? Vamos ter, dentro da sua rotina do dia a dia, um pouco mais de visão. Eu costumo dizer muito que o mundo, nesses últimos 100 anos, ele teve uma modificação muito grande de comportamento, né? Nós saímos de uma vida rural, se a gente olhar, que há 100 anos atrás, você pegar aqui em 1925, a vida em todo o mundo ela era muito mais rural do que urbana. Hoje nós temos uma vida muito mais urbana do que rural. O número, a população hoje, ela é muito mais urbana do que rural. E isso modificou, e o nosso organismo ainda não teve tempo de fazer essa adaptação. Então vamos começar pela questão de luminosidade. Antigamente você não tinha, como as pessoas não moravam tanto na parte urbana de uma cidade, elas tinham muito mais menos luzes, né? Porque no campo a luz bate na plantinha, fica lá na plantinha, bate na árvore, absorve pela árvore, né? Na cidade isso não acontece. O que na cidade a gente tem um reflexo. Então, a luz do sol bate no vidro do prédio, que reflete no carro, que reflete para você. Então, a intensidade de luz hoje na cidade ela é muito grande. É o asfalto que reflete,
é o carro que está refletindo, seja o retrovisor, seja o espelho, seja o vidro, né? Então, a gente tem um excesso de luz hoje na cidade, mas nós não ainda, o nosso organismo não está adaptado para esse excesso de luz. Então, a gente começa a ver problemas de saúde visual ocorrendo. Estamos tendo muito mais hoje problemas de visão com pessoas mais jovens, né? A partir dos 40, 45 anos, no sentido de catarata, né? Piterigo, que é a pelinha que cresce, a catarata, que é o cristalino que fica embaçado, porque teve excesso de uso. Então, nós não estamos tendo essa prevenção. Precisamos estar conscientes de que o nosso modo de vida mudou e que hoje nós, pessoas muito mais urbanas, precisamos nos cuidar com essa modificação para uma preservação de saúde futura. Bacana. Agora vamos mudar o foco um pouquinho. Agora vamos falar da tua trajetória na associação comercial, na vida política. Agora vamos por CPF do Davi Fernandes, né? Paramos um pouquinho com o CNPJ, depois nós voltamos. Mas vamos agora para o CPF. Fala um pouco da tua trajetória aí, associação comercial, de onde que começou. O Beto, é muito interessante assim, né? Quando eu tinha 12 anos, né? Meu pai chegou no final do ano, eu faço aniversário em novembro, né? No final de novembro. Então, quando eu completei 12 anos no final de novembro, meu pai chegou para mim e falou assim, ó, o ano que vem é o seguinte, o senhor vai para a escola de manhã, volta para almoçar em casa e desce comigo para a loja. Nós vamos trabalhar juntos. E assim foi, né? Formando um empreendedor. Talvez um alívio para minha mãe, né, que tinha outros irmãos, né, pequenos lá, que não dava tempo de cuidar, eu estava ficando muito na rua, muito brincando. E era muito comum, né, porque meu pai também começou a trabalhar muito jovem com meu avô na padaria, né? E assim foi. Eu, com 12 anos, comecei a trabalhar na Ótica Voluntários, aprender conserto de óculos, laboratório, surfaçagem, né? Todo um processo. Então, para mim, claro, hoje eu tenho ideia do que eu tive a oportunidade de aprender. E indo com meu pai, eu justamente almoçava em casa, descia com ele para a empresa, trabalhava e no final da tarde a gente voltava para casa, juntos. E muitas vezes nós tínhamos reunião. Meu pai tinha reunião no clube de diretores de lojista, na associação comercial, nas entidades que ele fazia parte, no Rotary, em igrejas. Então, às vezes saía da loja às 6 horas da tarde e falou, hoje eu tenho reunião na associação comercial, vamos passar lá. Então, eu sempre frequentei, desde muito jovem, a Associação Comercial de São Paulo, com muito orgulho. Eu, com 12 anos, eu já ia nas reuniões junto com meu pai. E isso me deu uma oportunidade de conhecer praticamente dentro da nossa região, dentro da Distrital Santana, hoje Distrital Norte, todos os presidentes que tiveram. Eu não peguei muitos deles na sua gestão, mas eu os conheci em vida ainda, né? O Zampirolo, claro, fundou em 51, 52 a Distrital, eu nem era nascido, mas eu conheci o seu Zampirolo depois da minha idade, o Vitor Hugo, filho dele, e por assim em diante, né? O Enzo Bertolini, grande historiador nosso da nossa região, Luciano Placucci, Leonardo Placucci, né? Tive a oportunidade de sempre estar acompanhando com eles. Então, para mim sempre foi uma grande construção. Francesco Gianocaro, né? Roberto Vergueiro, todos eles, né? Carlos Delena, saudoso Carlos Delena. Eu conheci todos os nossos superintendentes e participei ativamente. Sempre foi diretor superintendente? Sempre foi diretor superintendente. Em cada distrital sempre foi considerado o presidente o diretor superintendente, exatamente. Né? Então, eu sempre tive contato não só com os superintendentes,
como também com todo o conselho, porque eu participava. Já nos anos 90 eu já participava, né? Final dos anos 80 eu já participava como Fórum dos Jovens Empreendedores. Fui presidente por 4 gestões do Fórum dos Jovens Empreendedores dentro da nossa região, da Zona Norte de São Paulo, trazendo benefícios, trazendo vários trabalhos que desenvolvemos. Tivemos muitos problemas em Santana com os ambulantes. Foi um trabalho que foi desenvolvido por muitos anos até a gente conseguir uma conclusão desse trabalho. Hoje, Santana, não menosprezando nenhum trabalhador como ambulante, veja bem, Beto, mas a irregularidade e os produtos, né, que acabavam trabalhando esses ambulantes eram uma concorrência desleal com o comércio ali instalado. Que recolhe os seus impostos. Recolhe os impostos, gera empregos, tem uma série de coisas. Então, quando foi concedido permissão para esses ambulantes estarem na rua, eram para trabalhar com produtos artesanais. Então, e isso foi, com o tempo, foi destoado, né? Pararam de trabalhar com produtos artesanais e começaram a trabalhar com produtos industrializados, ocasionando aí, sim, uma concorrência desleal para o comércio estabelecido. Então, conseguimos, porque cada TPU emitida, né, que é o termo de permissão de uso que foi emitida, ela definia qual era o tipo de produto que ele tinha que trabalhar. Tinha produtos que eram de alimentação, tinha produtos artesanais. E quando foram conferir isso, aquele TPU que estava lá trabalhando na rua se condizia com a sua o seu trabalho, né, com o produto que ele tinha que trabalhar. Nós tivemos, infelizmente, 100% não trabalhava mais com o produto original que tinha sido concedido para ele. Então nós tivemos aí as TPUs caçadas em Santana em 2008 e retirado esse tipo de comércio irregular e uma concorrência desleal de Santana, né? Você foi por quantos mandatos, superintendente? Eu fui por um mandato. Eu sempre Você acreditei. passou pro João ou recebeu o João? Eu passei para o João Bico. Bom, depende do João. Eu recebi do João e passei para o João. Eu recebi do João Favre e passei para o João Bico. João Né? Fábio, hoje vice-presidente Sim, da associação. os dois foram vice-presidentes. Tanto eu também fiz parte da diretoria da sede central. A nossa Distrital Norte, ela sempre foi muito bem aceita dentro da sede central da Associação Comercial. Sempre tivemos uma grande representatividade. Janocaro, Eloy Gonçalves, né? Tivemos nomes fantásticos da nossa Distrital Norte que fizeram parte da diretoria da sede central da Associação Comercial. O seu Eloy foi fantástico por muitos anos, vice-presidente nosso. João Favre, vice-presidente atual, já foi vice-presidente em outros mandatos e atualmente continua sendo nosso vice-presidente. João Bico já foi nosso vice-presidente também. Janocaro. E por aí vai. Nós temos uma representatividade da Distrital Norte muito forte dentro da sede central. Sempre foi um orgulho muito grande para nós. E daí você, primeiro começou pela associação, já participou de Rotary, alguma outra entidade? Não? Já, claro, já fui rotariano. Meu pai foi presidente de Rotary, né? Eu participei sempre de Rotary Club, participei de vários clubes, às vezes não dava certo, até pela associação comercial, dias de reunião que conflitavam com um clube ou com outro, aí eu mudava de clube para não prejudicar a associação comercial. Mas sim, já participei do Rotary Nordeste, o Vila Maria, Rotary Norte, Rotary Santana, Rotary Casa Verde. Já sempre tive uma participação muito grande. Eu acho muito importante o trabalho dos clubes de serviço, como também temos um relacionamento muito grande com o pessoal do Lions Clube, né? Ou da maçonaria, grandes amigos também da maçonaria, do Lions. A ordem você nunca foi? Não, nunca fui da ordem. Nunca fui da ordem, mas mais por impossibilidade de tempo mesmo, porque os ideais são os O mesmos. convite deve ter tido
Muitos, muitos. Né? Mas realmente foi por falta de espaço, porque quando você entra, você tem que ter um compromisso semanal, né? E como eu já era envolvido dentro da área política, desenvolvi um trabalho político, participava de Rotary, participava de associação comercial, mais um dia não cabia, né? Então sempre mais grandes amigos, irmãos, né? Conheço toda a estrutura, participei muito, já é muito interessante. Me fala uma coisa, daí para a vida política, como começou? Ó, a vida política começou justamente com o Gilberto Kassab, né? Um dos maiores articuladores. Começou, eu diria para você assim, começou com a associação comercial, porque em 86, com a presidência do Guilherme Afif, nós começamos a formar um grupo político dentro da associação comercial, que foi dos jovens empreendedores. Naquela época começamos a fazer um trabalho muito pelo projeto do Imposto Único, do Marco Sintra. Então, a política começou aí, esse começou o envolvimento. E o Gilberto Kassab, ele deu oportunidade para mim ser candidato em 2004, conhecendo o trabalho que nós já havíamos realizado politicamente dentro da Zona Norte de São Paulo com ele, né? O Kassab foi candidato em 87, 88, né? Ele teve 7 mil votos e não se elegeu vereador. Mas dos 7 mil votos, 5 mil votos saíram daqui da Zona Norte de São Paulo, né? Já em 92, ele se elegeu com 12 mil votos. Dos 12 mil votos, 7.800 votos saíram da Zona Norte de São Paulo. E esse trabalho desses votos dentro da Zona Norte, porque o Gilberto ele era da Zona Sul de São Paulo, foi um dos que ajudaram, colaboraram com ele, foi meu pai, que era muito amigo do pai dele, do Dr. Pedro Kassab, né? Então, em 2004, ele me convidou para sair vereador. Ele acreditou nesse potencial que nós tínhamos dentro da Zona Norte e me convidou para sair vereador. Então, começamos assim a disputar um cargo, né? Porque politicamente a gente sempre esteve envolvido, não tem como, né? Ou na associação comercial, ou nos clubes de serviço, a gente sempre esteve envolvido. Então, despontar um cargo público mesmo foi em 2004 com essa oportunidade do Gilberto Kassab. Depois você falou que em 2012, é isso? Em 2012 eu saí novamente candidato, mas eu diria assim que a minha campanha de 2012 eu tive a doença do meu pai nesse ano, infelizmente, né? Não dá para dedicar. Aí, infelizmente, não deu para dedicar e combinou com a morte do meu pai, então me afastou bastante. Sim. Até porque aí você teve que tomar a rédea da empresa, né? Exatamente, exatamente. Aí essa dedicação na empresa, a gente não tem o mesmo tempo que gostaria de dedicar para a política, né? Bacana. Ô, Davi, me fala uma coisa. A expansão das lojas veio na sequência já com o seu pai ou depois contigo? Eu comecei a fazer a gestão da Ótica Voluntárias em 1998. Nós tínhamos uma loja. Tínhamos tido duas lojas, nós tínhamos loja A na primeira é aquela Voluntários, que que é você fica, né? a matriz, né? Sempre foi a matriz. Nós tínhamos uma filial no Center Norte. Mas em 96 houve uma separação de sociedade e o sócio ficou com a loja do Center Norte e nós ficamos com a loja de Santana. Em 98 eu assumi a gestão da empresa. De 98 para cá nós chegamos a 10 lojas, né? Então nós crescemos, tivemos essa expansão dentro dessa minha gestão. Hoje eu já estou com 27 anos de gestão da empresa, né? Tem uma que é bem próxima da matriz, né? Que é ali na Cruzeiro do Sul, né? Verdade. Ali foi uma loja que foi uma surpresa para nós, né? Eu tenho muita amizade com o seu Manuel Kerlakian, o dono da Pontal, e ele também é cliente da Ótica Voluntários, e um dia ele estava na Ótica Voluntários fazendo um óculos, e eu falei, seu Manuel, pô, estão me oferecendo um ponto lá da esquina, não sei se eu pego, se eu não pego. E o seu Manuel falou assim, não, pega sim.
É que nem eu, tô aqui, ó, do teu lado e tem loja na Leite de Moraes, são públicos diferentes. Falei, sério, seu Manuel? Não, não, pode ir que você vai gostar. E realmente nós adquirimos aquele ponto, né, na esquina da Cruzeiro Era do Sul. farmácia antigamente, né? Antigamente era uma farmácia, foram duas farmácias, né, a Droga Verde e depois foi Droga Conde, acho que foi isso. E aí ficou Farmaconde, depois ficou vazio o imóvel ficou vazio e o Cláudio, que é o proprietário do imóvel, o dono da Taca Taca, me ofereceu e acabei fechando com ele o ponto lá. E, e foi para nós uma surpresa, porque não afetou o movimento da nossa matriz, mas resgatamos muitos clientes. Porque eu tenho muito cliente de idade, Beto, né? Eu tenho bastante cliente numa faixa etária maior. E Ali tem estacionamento. o estacionamento na porta trouxe um grande facilitador para ele e a confiança do nosso serviço, de conhecer a empresa, de fazer óculos há muito tempo. Então, nós resgatamos muitos clientes, acabamos adquirindo clientes novos, mas não afetou diretamente a loja da Voluntários, né? Apesar de estar apenas um quarteirão, É, uma da outra, né? dá para fiscalizar de olho, assim, né? Praticamente. Acabou para nós sendo uma coisa positiva, porque trouxemos um benefício para um outro tipo de público que já era cliente da Ótica Voluntários, né? Então foi bom, para nós foi muito bom. E em shoppings você tem em quais? Tenho um shopping em Tucuruvi, eu tenho no Santana Park Shopping, tenho no Shopping Maia, em Guarulhos, tenho no Shopping Parque Barueri, em Barueri. São 4 operações de shopping, né? E de rua nós temos a Matriz, na Voluntários da Pátria, na Cruzeiro do Sul e no Tremembé, né? Então, temos aí uma expansão. Para quem está assistindo e quiser achar onde ficam as lojas, entra pelo Por Instagram, favor, nosso site, site. óticavoluntários.com.br ou no Instagram, Ótica Voluntários Oficial, ou no TikTok também, Ótica Voluntários Oficial, você vai nos achar, com certeza, todos os nossos endereços, né? E bastante informação sobre óculos, saúde visual. Bacana. O que faltou eu perguntar para você assim que é importante para a entrevista o pessoal saber? O que você acha que faltou? É, Não. Eu acho que nós estamos falando faz tempo, nem sei eu dizer se faltou alguma coisa. Mas algo que assim, de repente você acha interessante? olha, eu acho assim, eu sou um defensor muito grande da nossa região, Zona Norte de São Paulo. A nossa região, ela tem uma característica muito grande, são trabalhadores, né? A gente sabe que a nossa região ela é formada por pessoas responsáveis, trabalhadores, que, que desenvolvem o trabalho, família. A nossa região é conservadora, a gente vê isso até pelos resultados políticos dentro da nossa região. Então, eu acho que cada vez mais precisamos estar unidos e atrair agora investimentos para a nossa região. A Zona Norte de São Paulo tem deixado de receber muitos recursos de investimentos da Prefeitura de São Paulo por muitas vezes falta de representatividade, né? Então, eu peço a todos que sempre pensem na nossa região, se atentem à nossa região, valorizem a nossa região. Nossa região é uma região abençoada dentro da cidade de São Paulo, né? Temos o verde da Serra da Cantareira, temos o Barro Branco, a questão de segurança é uma região boa, segura, né? Falha sempre existe, não, mas é uma região unida. Eu vejo as pessoas, todos nós, imbuídos de boa vontade, né? Vamos estar juntos, vamos continuar juntos, vamos trabalhar. Precisamos desses investimentos na região, melhorar o fluxo de trânsito, né? Investir na nossa região, no nosso comércio. Eu acho que tudo isso é muito importante para nós. Eu acho que agora seria um bom momento para voltar a chamar o Marcos Monteiro, secretário, amigo,
cara muito diferenciado, né? Para a gente retomar aquele assunto que foi falado na época da campanha das obras do viário, né? Sim, Porque nós continuamos com a maior obra, que ainda se chama Avenida Nova. sem Quantos concluir. anos, hein? É, verdade, Beto. Né? Sim, olha, existe um grupo e esse grupo tem desenvolvido um trabalho para a nossa região, junto com alguns vereadores da nossa região, que são moradores da nossa região, né? Porque tecnicamente nenhum vereador se elegeu pela nossa região, mas nós temos 5, 6 vereadores que moram dentro da nossa região que podem contribuir para justamente atrair esses investimentos do município dentro da nossa região. E esse grupo de empresários é recente, começou um trabalho há pouco tempo, mas é um grupo de empresários que está desenvolvendo um trabalho de justamente trazer o Marcos Monteiro, não só o Marcos Monteiro, está começando pelo Palumbo, que é o relator do orçamento do município para o ano que vem, para conversar, para ouvir as propostas, né? Então, estamos conversando sobre isso e estamos fazendo uma atividade política sobre esse assunto. Quero convidar todos que apoiem esse grupo, né? Ainda deve haver, durante o mês de outubro ou o mês de novembro, algum evento maior para que envolva todos, né, justamente num convite do Marcos Monteiro para ouvir essa reivindicação. Eu sei que tem uma agenda já com o vereador Palumbo, o vereador Murilo Lima também. Os vereadores, você falou do Zona Norte, é Palumbo, Murilo Lima, Ó, Murilo do Poço. Gilberto Nascimento mora na nossa região, Ana Carolina mora na nossa região, Paulo Frange é da nossa região, né? Eu não vou, talvez, lembrar todos os nomes agora, mas nós temos aí de meia dúzia, Sandra Santana da nossa região, né? Nós temos aí alguns vereadores que são da nossa região e que estamos agora justamente desenvolvendo esse trabalho de conversar com esses vereadores representantes, né, que eles olhem juntos ou em conjunto um pouco mais para a nossa região de algumas obras de macro da cidade, aonde justamente a prefeitura vem noticiando obras que devem ser prometidas aí nos próximos anos, né, para que a gente consiga terminar uma do Dumont Vilares. Eu diria para você que a obra mais antiga de grande porte assim é a Avenida Brasileira, que termina na Voluntários. Ela tem que ir até a Taliba Leonel, né? É mais antiga que a do Dumont Vilares. Então, Dumont Vilares, Direito Humanos, Engenheiro Caetano Alves. Quer dizer, essas obras viárias são muito importantes para a nossa região, além de outras obras de infraestrutura que são importantes para a nossa região. Então, é isso que a gente quer começar a colocar em pauta para ser discutido. Pô, pelo menos vamos colocar 2 obras no ano que vem dentro da região que tem um impacto menor, né? Fico muito feliz aqui em ver o nosso próximo entrevistado, Fábio Grotti, Pneus Douglas. É, vou te dar um abraço, peraí. Grande Davi. Tá bom, Satisfação. graças a Deus. Que alegria. Você tá bem? Quero. Fica aí, fica à vontade. Davi, vamos para nossas considerações finais. Falando pra caramba, hein, Beto? Você falou que 1 hora era muito, Poxa. passou voando. Passou, né? Não? Considerações finais. Diga aí suas redes sociais, telefones das lojas. Opa, Qualquer obrigado, coisa que obrigado. Você precisa agradecer aí, esposa, filhos, né? Tem algum filho trabalhando junto? Sim, eu tenho 2 filhos, né? O mais velho, o Lucas, economista, trabalha comigo, ele é o responsável por toda a parte financeira da empresa, né? Hoje ele que controla tudo isso aí. Eu tenho o Eduardo, que é mais novo, é médico oftalmologista, né? Trabalha na sua clínica, né? Não em São Paulo, trabalha em Florianópolis, se formou e foi para Florianópolis. Gosta de viver num lugar bom, né? Ele é inteligente, né, Beto?
E, claro, a minha esposa, a Cláudia, é sempre muito parceira minha, me ajuda, me apoia em tudo, então só posso dedicar esse amor e esse carinho dela por mim e eu por ela. E o que eu digo assim, eu costumo sempre dizer, amigos da Zona Norte, venham comigo. Você quer óculos? Óculos em 1 hora, faça comigo, venha lá. Tenha ciência do produto que você vai comprar, saiba o que você está comprando. E tem em nós, da Ótica Voluntários, todos os produtos do mundo à sua disposição. Venha comigo, óculos em 1 hora. As redes sociais? Ótica Voluntários Oficial, Instagram, TikTok, nosso site óticavoluntários.com.br. Muito bom. Davi, obrigado pela tua presença. Sempre aberto aqui as portas para você. Quem faz a diferença na Zona Norte tem que passar no nosso radar aqui. Obrigado, eu agradeço essa diferença. Eu quero estar junto com todos. Vamos estar juntos aí lutando pela nossa região. Esse é o interesse. Melhorando a nossa região, todos crescemos. Com certeza. Obrigado a você que assistiu o nosso programa hoje. Hoje tivemos o prazer de receber Davi Fernandes, proprietário da Ótica Voluntários, tá? E um dos caras que faz a diferença na região. Sempre bem-vindo. Não deixa de se inscrever no nosso canal e compartilha nosso programa aí para chegar a outras pessoas que vão conhecer o Davi aqui. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado.